corrida é o esporte individual mais coletivo que existe. Hoje a gente veio conhecer como funciona um treinamento para quem corre maratona. Vamos bater um papo agora com a Renata e com o Daniel e entender um pouquinho mais sobre o treino de corrida. Gente, estou muito curiosa para saber, porque eu não sei como essas pessoas correm 4 horas seguidas. A gente hoje veio conhecer um pouquinho do treino de vocês e eu vou experimentar. Legal. Eu já vi, olha o tipo físico da fera que a Branca vai ter que correr junto, né? Vai acompanhar, Eu comecei a correr quando minha filha estava perto de nascer e foi sem compromisso. Eu comecei a correr 2 vezes por semana, pelo bairro mesmo. Eu simplesmente fechava o portão de casa e saía para correr. E assim foi durante 6 meses. No segundo ano de treino, um amigo me convidou para correr uma prova que chamava X-Terra, na Ilhabela. É uma prova de 50 quilômetros na montanha. Foram 8 meses, a gente treinou juntos, eu ia para Atibaia, sem técnica nenhuma, sem saber sobre alimentação, sobre técnica de corrida, sobre nutrição. A gente foi meio que na raça e completamos a prova e foi a primeira grande conquista. Meu nome é Daniel Gairhan, tenho 37 anos, sou designer e tenho uma marcenaria. E sou corredor. Já em 2014, eu acabei me inscrevendo para uma prova em Ubatuba, que era de 42 quilômetros na montanha. E eu estava cansado, estava um pouco estressado até de treinar. Eu só tinha uma certeza, eu não queria parar de correr. Eu queria manter meu nível ou eu queria evoluir. Então, eu tive a ideia de buscar uma assessoria. E encontrei a Renata lá, parei para conversar, falei, posso fazer um teste de corrida? Falou, claro, faz um teste aí com a gente, 1 mês, se você gostar, e vira nosso aluno aí. E aí eu comecei na assessoria. Meu nome é Renata de Castro Gonçalves, eu tenho 30 anos e eu sou profissional de educação física. Eu escolhi a corrida por ser um esporte individual, eu nunca fui muito boa em esportes coletivos, então logo que eu entrei na faculdade de educação física, eu me identifiquei com a corrida. Então eu comecei a fazer algumas provas pequenas, né? Comecei a treinar um pouco. E aí eu comecei a trabalhar numa assessoria esportiva voltada para a corrida. Segunda-feira a gente faz um tiro mais forte e geralmente gira em torno de 5 a 6 quilômetros, dividido em tiros de 500, 1.000 a 2.000 metros. Quarta-feira a gente tem fartlek, que é um ritmado, é um aumenta e diminui, já não é igual segunda-feira, que é força máxima, é um ritmo um pouco mais lento. Dependendo da periodização, se está chegando perto de prova, esse treino de quarta-feira pode até chegar a 14 quilômetros em ritmo médio. De segunda e quarta eu treino de noite e aí sexta-feira 10 a 15K, dependendo da periodização de prova, e no sábado eu acordo cedo e vou treinar com o pessoal na USP. A corrida, o treinamento físico, traz um pouco de valor à vida, sabe? Eu acho que principalmente isso, você está se cuidando, a partir do momento que você está treinando, você está cuidando, você está trazendo mais saúde para sua vida. E isso te faz acreditar mais na sua força pessoal. Aumentar a autoestima, aumentar a coragem para enfrentar os desafios. Eu tenho alguns alunos que, depois que completaram uma maratona, tiveram coragem de prestar um concurso público, conseguiram enfrentar melhor uma doença. Então, eu acho que te traz uma força, assim, que às vezes a gente não acredita. O maior desafio do treinador é segurar a ansiedade do atleta, porque os nossos alunos, eles chegam ansiosos, querendo ver o resultado rápido, imediato, e esse é o maior erro, porque, na verdade, para você ter um resultado bom, você tem que ter paciência, tem que ir lá cavando, todo dia treinando. O que ele fez, na verdade, foi uma loucura, porque você não treinar e fazer 50 quilômetros, o risco da pessoa se machucar é enorme. Qual o caso do Dan? É fazer treino a mais ou... Dan é o aluno que todo treinador quer ter. Um atleta maravilhoso, assim, ele inspira como atleta. Ele obedece às planilhas, ele faz tudo direitinho, ele se esforça, ele não perde um treino. Ele sempre se desafia. E é um atleta que respeita muito a posição do treinador.
Eu acredito no potencial dele e ele acredita no meu profissionalismo. Acho que a relação é muito boa, assim. Como o foco dele agora é maratona de rua, então eu tô focando muito em velocidade. Porque o objetivo dele é fazer uma maratona próxima de 3 horas. Ele fala que não, mas é. Eu quero buscar 3 horas e 10. Uma maratona possui 42 quilômetros e 195 metros. Para o Daniel correr essa distância abaixo de 3 horas, ele precisa de uma velocidade média acima de 14 km por hora e um pace superior a 4 minutos e 17 segundos por quilômetro. Fazer uma prova de 42 quilômetros com aquele compromisso de não diminuir o ritmo, de não andar, de estar lá naquele ritmo, de atingir o tempo que você se propôs, né? Então, eu quero fazer a maratona em 3 horas e 15 minutos, 3 horas e 10, 3 horas. Você está treinando para atingir aquele objetivo e você sente muita dor, sente um cansaço extremo, você sente o pulmão queimando, o coração quase saindo pela boca. Às vezes você fala, putz, será que eu vou ter um infarto aqui? Será que eu corro esse risco? Uma das coisas mais legais da corrida é você desenvolver essa parte psicológica. Chega no dia na prova, você não pode desistir. E você começa a sentir um cansaço no quilômetro 20, que você fala, não dá. E daí no quilômetro 30 você não tá mais aguentando de dor. E ainda faltam mais 12 quilômetros com dor extrema. Então, essa é a loucura do corredor. E o que você escuta quando você corre? Eu não escuto música porque, assim, a quantidade de treino e de volume que a gente tem, acho que nenhuma playlist ia aguentar. Vem cá, Rê, me diz uma coisa. Eu fico super curiosa, né? Pra saber como é que é o preparo físico da corrida, o que vocês fazem de aquecimento, de exercício pra fortalecer. Como é que funciona, assim, o treino de vocês? Então, na verdade, para você ter uma base muscular boa na corrida, né, é sempre importante fazer um pouco de fortalecimento. Então, eu gosto de mesclar um pouco o treino de corrida com o treino de funcional. A corrida, ela gera um impacto muito grande no corpo, né? O impacto chega a 4 vezes o peso do corpo. Então, se você não tem uma musculatura que te protege, né, você acaba jogando todo esse impacto para a articulação, para a cartilagem e se lesionando. Deita de barriga para baixo, vamos fazer a prancha. Faz bastante força no abdômen, tá? Não deixa o quadril cair. A gente tá fazendo isso justamente para aumentar a resistência da musculatura dela e não deixar o quadril dela cair. É isso que chama de treino de core, De né? core, exatamente. A gente usa isso muito no nado para nossa sustentação, que é tudo aqui, né? Um core, ele é importante para estabilizar o quadril e não sobrecarregar as articulações, tanto do joelho quanto do tornozelo. Então, diminui o risco de se lesionar, né? Vamos fazer agora a prancha lateral, tá? Então, a gente apoia no cotovelo e sobe o quadril lateralmente. Então, coloca um pé em cima do outro. Isso, sobe o quadril. É importante manter o cotovelo na mesma linha do ombro, tá? Nem fala, né? E subir o máximo possível o quadril. Isso. Deu, né? Ele precisa de toda uma preparação física, uma base muscular para conseguir suportar o peso de correr 50 quilômetros, de se expor a 6, 7 horas de prova, sem ter alguma consequência física, sem ter uma lesão. A nossa orientação é ter paciência sempre, assim. A pessoa às vezes quer começar a correr e já quer fazer prova, já quer fazer 10, 15, 20 quilômetros. Então tem que ter paciência, tem que começar aos pouquinhos, intercalar com caminhada, fazer muito fortalecimento para ganhar uma base muscular boa. E ter paciência, assim, saber que um dia, se você conseguir ter disciplina e conseguir alcançar objetivos pequenos a curto prazo, no longo prazo você vai conseguir fazer provas. Automaticamente melhora, Sim. né? Deixou de ser um hobby que era para perder um pouco de peso, para tirar o estresse, e acabou virando um lifestyle. Os treinos durante a semana são tiros e os de final de semana são mais longos. Os tiros... Ele é um treino intervalado que eleva a frequência cardíaca a quase 100% da máxima. Então tem desafios diferentes. A corrida de montanha, ela é difícil pelo tempo, né? Normalmente as provas de montanha, elas são mais extensas.
mas elas param muito, você consegue andar. E na corrida de rua, numa prova de asfalto, você faz o mesmo movimento, o mesmo ciclo de movimento várias vezes. Ele agora está treinando mais no asfalto, no plano. A gente tem que treinar muita velocidade, postura, para ele conseguir completar a maratona bem. Você, como treinadora, você é mais carrasca, você é mais boazinha ou depende muito do teu aluno? Assim, eu gosto de conversar com o aluno, gosto de entender qual a dificuldade, o que ele tem, mas eu tento ser o meio termo, assim. De um lado eu puxo, do outro lado eu acaricio, entendeu? Isso funciona, né? Ficar só funciona. brigando não dá. Às vezes eu brinco que eu sou meio terapeuta no treino também, assim. Eu acho que ela sente quando ela pode apertar e também ela consegue entender quando não é o dia de apertar. Eu acho que ela tem essa sutileza de saber lidar com cada pessoa. Sua performance melhorou com os treinamentos? Melhorou muito. Tinha meia maratona para 1h45. Hoje eu tenho para 1h29. Caramba. Tenho uma maratona só de subida que eu tenho antes para 4h15. E depois que eu entrei para treinar na assessoria, veio para 4h04. É como se fosse uma bola de neve que gerou um monte de coisas boas. A organização pessoal, cuidado com a saúde. Eu consegui ser o melhor pai de família, melhor marido, melhor chefe, acho que melhor pessoa em geral, melhor para minha família, melhor para meus amigos, melhor para mim mesmo. Você sempre acaba falando, eu não posso isso, a gente não pode aquilo, e você aprende a acreditar em você. Se não fosse por ela, provavelmente eu teria parado de correr. Muita gente falou, para de correr porque você tem esse problema de coluna, e eu tava com dor, e a dor não sarava. E a Renata foi uma das pessoas que me ajudou muito. Não só a melhorar a performance física, mas também te ajuda nessa parte psicológica, emocional, te dá esse apoio, que é importante. Uma sensação muito boa. A corrida, ela muda, né? O lifestyle das pessoas que trabalham e decidem praticar esse esporte. E não foi nada fácil acompanhar o treino que a Renata passa pro Daniel, né? Não, isso porque eu tenho fôlego. E eu bati um papo com a Rê e ela me disse que se você tiver um acompanhamento de um profissional de educação física e treinar todos os dias um pouquinho, você consegue chegar lá na corrida.